Vamos à lição 3, porcentagem e escritas em potências de base 10. Vocês perceberam que nessa lição nós temos assuntos um pouco distintos, mas que nós vamos revisar aqui e trazer uma proposta de atividade que dê para contemplar os dois temas. A princípio, é importante que você introduza a porcentagem, mostrando para o aluno que ela se relaciona com a fração, que, por exemplo, 57% é o mesmo que 57 centésimos. Então, faça primeiro essa retomada desses conceitos, passando e mostrando como é a porcentagem em forma de fração, porque depois você vai poder calcular, trabalhar o cálculo da fração de uma quantidade como se fosse a porcentagem de uma quantidade. Então, essa relação de fração e porcentagem ajuda muito nesse cálculo depois para fazer a porcentagem de um valor. Em seguida, você pode retomar alguns conceitos relacionados às potências de base 10, né? A potenciação em si não precisa entrar aqui agora, mas a representação de números grandes, né, que tenham base 10, na forma de potência, é importante que você faça essa revisão de conceitos. Para nossa prática, o que nós vamos precisar? Primeiro, qual vai ser o tema, né? A gente vai trabalhar fração, decimal e porcentagem na malha quadriculada. Lembra que, anteriormente, quando falamos de frações, na lição anterior, eu sugeri que fosse usada a malha quadriculada como um apoio concreto para trabalho com esse aluno. E a malha quadriculada ela vai servir muito aqui nesse momento. O objetivo desta prática é compreender que fração e decimal e porcentagem são diferentes formas de representar uma mesma quantidade. Então, fazer essa relação agora entre fração, decimal e porcentagem, isso vai ajudar muito o aluno a consolidar esse conhecimento. Além disso, aqui também o objetivo é que os alunos consigam representar grandes quantidades, né, números maiores, a partir das potências de base 10. Quais são os materiais para essa prática? Cartões de jogos, né, de jogo com diferentes representações. Então, esses cartões, professor, você vai produzi-los. Então, façam cartões com 1/2, por exemplo, 0,5 ou 50%. Você pode fazer também o cartão de 1/4, que é o 0,25 ou 25%. Então, faça essas correspondências nos cartões isoladamente, porque esse vai ser um material importante nas mãos dos grupos. Também vamos precisar de fichas com potências de base 10, né? Então, por exemplo, ali 10 elevado à terceira, 10 elevado à quarta, tá? Então, isso é importante, trazer esses números com potências de base 10 e o caderno ou as folhas de registro para que esses alunos façam depois, consolidem, né, esse conhecimento a partir dessa prática. Como que nós vamos fazer? Então, na estação 1, a gente vai ter o jogo da tríade. Você vai dividir a turma em grupos e vai distribuir conjuntos de cartões de representação, né, para cada um. Então, você pode anunciar, por exemplo, um valor. 25%. Os grupos vão erguer os cartões que representam esse mesmo valor. No caso, alguns vão estar lá com 1/4, 0,25, que vai representar essa porcentagem, como eu falei anteriormente, né? A gente vai ter cartões variados com porcentagens, decimais e frações que se correspondem. Na estação 2, a porcentagem no contexto. Então, é o momento de você trazer alguns problemas, né? Deixar de forma mais significativa esse conteúdo. Então, você vai apresentar uns problemas contextualizados para que eles resolvam em grupos. Por exemplo, se uma turma tem 40 alunos, 10% faltaram, quantos alunos faltaram? Então, eles vão fazer, nesse caso, 10% de 40. E aí, lembra que, como sugestão, eu dei que vocês retomassem com esses alunos a fração de uma quantidade, porque 10% é a mesma coisa que 1/10. Então, propor a eles que façam 1/10 de 40 para encontrar esse resultado mais fácil. O primeiro grupo que respondesse esse problema nessa situação é o grupo que vai explicar os cálculos feitos depois e automaticamente, se eles acertam, eles vão pontuar. Na estação 3, a gente vai trabalhar aqui a representação de notação científica. Então, agora é o momento das potências de base 10. Você vai sortear uma ficha de potência de base 10. Como exemplo, coloquei ali o 10 elevado à terceira. Os alunos devem escrever um número por extenso no caderno do resultado dessa potência. Então, 10 elevado à terceira é o mesmo que 1000. Então, ele vai escrever esse resultado. Mas sugiro que vocês peçam que os alunos registrem o número com algarismos e não só a leitura, antes de que eles façam a escrita por extenso. E aí eles vão fazer isso com todas as fichas até a potência, né, de 10 e depois vai corrigir, você pode corrigir com os alunos ou entre eles você pode pedir para que eles
façam essa correção coletiva também. Na estação 4, a gente vai trabalhar a escrita da notação científica. Então, agora é o contrário. Veja, na estação 3, eles tinham que identificar o número que representava aquela potência. Agora, eles vão ter que escrever a notação científica ou a representação da potência de base 10. Então, você vai anunciar agora um número, só que agora o número escrito na forma normal dele, e depois os estudantes vão ter que escrever esse número na forma de potência de base 10 no caderno. Então, é importante trabalhar bastante números e leituras de números, como ali os 6 milhões, mas pode ter números maiores, trabalhar isso com eles e fazer essa conversão, tanto da estação 3 quanto da estação 4. Essa prática vai ajudar bastante eles consolidarem esses conceitos e será uma forma de revisar os conteúdos para que eles façam as atividades dessa lição do livro. Espero que vocês aproveitem.